Saudações, seja bem-vindo. Você sabe que, por exemplo, no exame de admissão, não é permitido usar uma máquina calculadora. Então, é preciso que você saiba como dividir números sem máquina calculadora. E nesta aula você vai aprender como é que pode, dividir números sem uma máquina calculadora. Antes de começarmos com a aula, inscreva-se no canal caso ainda não seja subscrito e ativa o sino das notificações para ficar dentro de outras dicas de matemática que vão te ajudar aí a sair bem nas provas ou no exame que envolvem cálculos. É o caso de matemática, física, química. Então, primeiramente, nós precisamos de saber o que é divisão, o que significa dividir. Dividir significa repetir subtraindo até ficarmos aí com resto zero. Como assim? Se, por exemplo, eu tiver aqui 8, 8 dividir por 2, Isto significa que eu vou subtrair 8 2 em 2 até eu ficar com resto zero. E o número de vezes que eu estarei a subtrair é que será o meu resultado. Então, neste caso, nós teremos o quê? 8 menos 2. 8 menos 2 dá 6, E vamos subtrair ainda mais com 2. 6 menos 2 dá 4, 4 menos 2 dá 2, E 2 menos 2 dá 0. Ou seja, nós vamos subtrair até que tenhamos resto 0. E o número de vezes que eu subtrair é que será o resultado da minha divisão. Neste caso, eu subtraí aqui, esta aqui é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vez. Ou seja, eu subtraí aqui 4 vezes. 1, 2, 3, 4 vezes. Logo, 8 dividir por 2, na verdade, é igual a 4. É igual a 4. Então, divisão significa simplesmente isso, repetir subtraindo. Podemos dar um outro exemplo aqui só para percebermos melhor. Se, por exemplo, nós tivermos aqui 15, dividir por 3. Eu vou subtrair o 15, 3 em 3, até que eu fique aí com o resto 0. Então, 15 menos 3 dá 12, Menos 3 dá 9, menos 3 dá 6, menos 3 dá 3, Menos 3 dá 0. O número de vezes que eu subtrair vai ser o resultado da minha divisão. Neste caso, esta aqui é a primeira subtração que fiz, a segunda subtração, a terceira, a quarta e a quinta. Ou seja, eu subtraí 5 vezes. Logo, 15 dividido por 3 é igual a 5. Agora, temos um caso especial, Se, por exemplo, nós tivermos aqui 9, dividir por 4, 9 dividir por 4. Eu vou subtrair o 9, 4 em 4, até que eu aí tenha resto 0. Então, eu terei o quê? 9 menos 4 dá 5, Menos 4, dá 1, Veja que aqui eu fiquei com 1, não fiquei com 0. Se eu subtrair com 4, não vai chegar. Ou seja, não é possível subtrair 1 com 4. Voltamos lá na quarta, quinta classe, onde nós dizíamos que não é possível subtrair um número pequeno com um número grande. Então, neste caso, o nosso resto é 1, mas eu tenho que ter resto 0 para eu ter aí o resultado da minha divisão. Neste caso, eu subtraí quantas vezes? Uma vez, 2 vezes. Logo, 9 dividido por 4 é igual a 2, Mas não vamos parar por aqui. Uma vez que nós ficamos com resto 1,
vamos acrescentar 0, né? Para continuarmos a subtrair. Ou seja, nós teremos o quê? Temos aqui o nosso resto 1, que não chega a subtrair por 4, né? E vamos acrescentar 0, né? Agora temos 10. Né? Ao acrescentarmos aqui 0, devemos colocar uma vírgula aqui no nosso resultado. Ou seja, teremos aqui 2, vírgula. Né? Então, temos aqui 10. 10 menos 4. Lembre-se que estamos a subtrair aqui com 4. Então, 10 menos 4 é 6. Não é? E 6 menos 4 dá 2. 2 não chega, não é? 2 não chega a subtrair com 4. E aqui nós subtraímos quantas vezes? Uma vez, 2 vezes, não é? Então, vamos colocar aqui 2. Temos aqui o resto 2. Devemos ter resto 0. Então, vamos levar este nosso resto que é 2, né? E vamos acrescentar 0. Teremos aqui 20 e vamos subtrair. 20 menos 4 dá 16, né? Menos 4 dá 12, né? Menos 4 dá 8, menos 4 dá 4, menos 4 dá 0, né? Já temos aqui o nosso resto 0. E quantas vezes eu subtraí? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e 5. Eu subtraí aqui 5 vezes. Então, eu vou colocar aqui 5. Neste caso, 9 dividido por 4 é igual a 2,25. Este método pode parecer simples, mas podemos ter casos em que este método pode não ser útil. Por exemplo, se nós tivermos aqui 846, não é? Dividir por 2. Isso significa que eu tenho que subtrair o 846 por 2, né? O resultado é subtrair com 2, depois com 2, depois com 2, até eu ficar com o resto 0. Veja que eu iria subtrair aqui muitas vezes. Eu acho que iria gastar aí 3 páginas só a subtrair. Então, este método aqui não é útil neste caso. No exame, se você usa este método aqui para números grandes, ou seja, quando você tem um número grande, né, vai te levar tempo, vai gastar todo o tempo só subtraindo. Agora você vai ver o método de como fazer esta divisão em 5 segundos, né? Em vez de levar aqui 30 minutos ou 1 hora a subtrair. Antes de prosseguirmos com o método, né, é preciso que você conheça as notações da divisão, ou seja, como é que nós podemos representar divisão, né? A primeira forma é esta. Por exemplo, se eu tiver 9 por 2, né? Também eu estou a indicar 9 dividir por 2, né? Também posso ter esta forma, 9/2. Também estou a indicar 9 dividir por 2. Mas também eu posso ter 9, né, com 2 pontos e depois um traço no meio, 2. Também é 9 dividir por 2. Depois eu posso simplesmente ter 9 dividir por 2, né, sem este traço. Depois eu posso ter 9 dividir por 2, escrevendo desta forma, ou, né, desta forma, 9 dividir por 2, estendendo aqui este traço vertical. Ou posso escrever desta forma, ou também posso escrever desta forma. Então, nós temos aqui diferentes tipos de notações de divisão. Tudo aqui indica a mesma coisa. 9 dividir por 2, 9 dividir por 2, 9 dividir por 2, 9 dividir por 2, 9 dividir por 2 e 9 dividir por 2. Então, neste método que nós vamos usar, né, vamos
escrever desta forma, ou seja, desta forma. Então vamos escrever esta notação, procedermos aí com o método que nós vamos explicar. Outra coisa muito importante, né? Se nós, por exemplo, tivermos 8 dividir, né, por 2 é igual a 4. E se tivermos aqui 15 dividir por 3 igual a 5. Veja que 4 vezes 2 é igual a 8. E aqui 5 vezes 3 é igual a 15, não é? Ou seja, antes de nós encontrarmos o resultado, poderíamos fazer de cabeça, como? Pensando um número que nós podemos multiplicar por este 2, para nos dar 8. 2 vezes quanto que vai nos dar 8? É 4. Então, esse 4 é que é o resultado. Neste caso também, né, nós poderíamos pensar um número em que multiplicando aqui por 3 vai nos dar 15. E esse número é 5. Então, o resultado é 5. É a mesma coisa também 12 dividir por 4. Né? Isto aqui é igual a 3. Ou seja, que número que nós podemos multiplicar aqui com 4 para dar 12? É 3. Então, o resultado é 3. Lembre-se desta dica que vai ser muito útil quando nós estivermos aí a explicar o nosso método simples de como dividir números. Então, se nós tivermos aqui, por exemplo, 846 dividir por 2. Como é que nós podemos efetuar esta divisão em apenas 5 segundos? Se você aplicar o método anterior, vai te levar tempo. Então, como é que você pode fazer em menos tempo? Primeiro, você deve dividir algarismo por algarismo. Ou seja, este 8 você deve dividir com este 2, né? Depois o 4 com 2, depois o 6 com 2, né? Agora vamos ver quais são os procedimentos que nós devemos seguir aí para fazer, ou seja, para dividirmos estes números aqui com estes 2. Então, primeiro é 8 dividir por 2. 8 dividir por 2, nós sabemos que é 4, ou seja, que número que nós podemos multiplicar com 2 para dar 8, que é 4, né? Vamos escrever aqui 4. Depois, vamos multiplicar. 4 vezes 2 dá 8. Então, vamos colocar aqui debaixo do número que nós estamos a dividir, né? Então, aqui 8. E vamos subtrair. 8 menos 8 dá 0, né? E sempre que tivermos aqui um número, depois de subtrairmos, devemos dividir com 2. Neste caso aqui nós temos 0, né? Dividir por 2, o que não chega a dividir o 0 com 2. Então devemos fazer o quê? Baixar este 4. Devemos baixar este 4 para aqui. Em vez de termos aqui o 0, temos agora 4. Então vamos dividir 4 por 2. É possível, não é? Então, 4 dividir por 2 dá 2, não é? Então, vamos colocar aqui 2, não é? Depois vamos multiplicar 2 vezes 2, não é? Que dá 4. Então, vamos colocar aqui debaixo do número que nós estamos a dividir, não é? 4. Depois teremos aqui resto 0, porque vamos subtrair 4 menos 4. Resto 0, não é? Lembre-se que dividimos aqui com este 4. Agora falta o 6. Então, devemos baixar este 6. Depois, devemos dividir. 6 dividir por 2 dá 3. Então, vamos colocar aqui 3, não é? 3 vezes 2, não é? Dá 6. Então, vamos colocar aqui 6 debaixo do número que nós estamos a dividir, não é? Depois temos aqui 6 menos 6 dá 0. Já baixamos aqui todos os números, ou seja, já dividimos aqui todos os números com
2, não é? E nos deu este número, este resultado. Isso quer dizer que 846 dividir por 2 dá 423. Não é? Então, é assim como nós podemos proceder com a divisão. Agora, vamos para o nosso último exemplo. Se tivermos aqui este número, 5.674, a dividir por 20, como é que nós vamos dividir este número? Então, como explicamos, primeiro é dividir, não é, cada algarismo com este número, não é? Agora, veja que se eu começar a dividir 5, não é, com 20, não chega, ou seja, não é possível dividir 5 por 20. Não é? Neste caso, devemos fazer a divisão, não é, sem que nos dê um número decimal. Não é? Se eu dividir 5 por 20, vai me dar um número decimal. Então, devemos efetuar a divisão, não é, de modo que não tenhamos aqui um resultado decimal. Neste caso, 5 por 20 vai me dar um número decimal, ou seja, não chega a dividir 5 por 20. Então, o que eu tenho que fazer é considerar este 6 aqui, ou seja, terei aqui 56. Sempre que aqui eu tiver um número que tem duas casas, aqui eu também tenho que levar duas casas. Se aqui eu tivesse 200, eu iria começar com 567. Se eu tivesse aqui 2000, eu iria começar com todo número, né? Então, como aqui eu tenho 20, tenho que levar aqui duas casas também, ou seja, 56 dividir por 20. 56 por 20, nós poderíamos usar aquele método de subtrairmos até termos aí o zero. Iríamos subtrair aí duas vezes, não é? E teríamos resto 16. 56 menos 20 dá 36. 36 menos 20 dá 16. Então, o 16 seria o nosso resto. Neste caso, iríamos subtrair duas vezes, ou seja, 56 por 20 é igual a 2. Do outro modo, nós poderíamos pensar assim: qual é o número que nós podemos multiplicar com 20 e dar igual a 56? Ou seja, aproximar a 56, mas não ultrapassar 56. Né? Qual é o número que nós podemos multiplicar com 20 e aproximar 56? Veja que se eu multiplicar por 3, 3 vezes 20, não é? Dá 60, que vai ultrapassar o 56, não é? Então, tenho que levar o 2 para ver. 2, né, vezes 20 dá 40. Então, 40 é o número próximo do 56. Logo, o resultado aí é 2. 56 por 20 é 2, né? E o resto é 16, né? Depois daqui, vamos multiplicar este 2, né? 20, que dá 40. Então, teríamos aqui 40. Depois, vamos subtrair. Assim como nós aprendemos lá na aula de subtração. Aqui vamos ter 6 menos 0 dá 6, né? E 5 menos 4 dá 1. Veja aqui, o 16 aqui é o nosso resto. Então, 16 dividir por 20. É possível? Não é possível, né? Então, devemos baixar este 7. Em vez de termos aqui 16, vamos ter 167, né? Então, vamos dividir 167 por 20. Vamos procurar um número em que, multiplicando por 20, vai aproximar 167, né? Veja que se eu multiplicar por 9, 9 vezes 20, ou seja, 20 vezes 9, aqui teríamos o quê? 0 e aqui 18, 180 que iria ultrapassar 167. Então, eu tenho que levar um número menor que 9. Vamos experimentar o 8, né? 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 2 é 16. Então, eu tenho aqui 160. Então, se eu multiplicar
20 com 8 vai aproximar aqui o 167, né? Que é 160. Então, 167 por 20 é 8. E 8 vezes 20 dá 160, né? E vamos subtrair. 7 menos 0 é 7. 6 menos 6 é 0. 1 menos é 0. Então, temos aqui apenas 7. 7 não chega. Dividir aqui por 20. Então, vamos baixar este 4, não é? Vamos baixar aqui e ficaremos com 74. 74 por 20. Qual é o número que eu posso multiplicar por 20 para me dar aqui 74? Veja que se eu multiplicar 4 vezes 20, né, vai me dar 80. Então vai ultrapassar 74. Agora vamos com 3. 3 vezes 20 é 60. Então o 60 é um número próximo, né? Se nós multiplicarmos aí o 3 com 20. Então 74 por 20 é 3. E 3 vezes 20, né, dá 60. Depois vamos subtrair. 4 menos 0 dá 4. 7 menos 6 dá 1. Fiquei aqui com 14. 14 é o meu resto. E aqui este resto não chega a dividir com 20. 14 não chega a dividir com 20. E o que é que nós devemos fazer é acrescentar o zero, como vimos anteriormente. Devemos acrescentar aqui o zero para ficarmos com 140. Se nós acrescentamos aqui o zero, devemos colocar aqui vírgula, né? Então teremos aqui 140 dividir por 20. Qual é o número que eu posso multiplicar com 20, né? Aproximar a 140 ou ser igual a 140, mas não ultrapassar este 140. É 7. Então, é 7. 7 vezes 20 dá 140. Daqui nós temos esta subtração. Vamos subtrair o 140 menos 140 dá 0. Já temos aí resto 0, ou seja, 5.674 dividir por 20 dá este número 283,7. Então, é simplesmente assim como é que nós podemos proceder com divisão de números. Eu sugiro que você pratique, né? Invente números aí e faça divisão. Só assim você que vai ficar familiarizado com a divisão. Depois de muita prática, você pode fazer isto aqui em 5 segundos, em 10 segundos, depois de muita, mas muita prática. Então você deve praticar caso tenha aí dificuldades de como, né, efetuar a divisão de números. E sempre deve seguir estes procedimentos aqui que nós acabamos de explicar. Outra coisa muito importante é a divisão de sinais. Se nós tivermos aqui um número positivo, ou seja, mais dividir com mais, né? Vai nos dar aqui um número positivo. Vai nos dar um número positivo. Por exemplo, se nós tivermos aqui 12 dividir por 3, não é? Isto aqui vai nos dar 4, é um número positivo. 12 é positivo, 3 é positivo e 4 também é positivo. Então, se tivermos a divisão aqui de sinais positivos, o resultado será positivo. Se tivermos aqui a divisão de sinais negativos, ou seja, menos dividir com menos, neste caso vamos ter menos 12 dividir por menos 3, né? Veja que aqui temos menos 12, aqui menos 3, menos menos. Neste caso também o resultado será positivo, 4. Aqui vamos ter um resultado positivo. Ou seja, se nós tivermos aqui a divisão de sinais iguais, né, o resultado sempre será positivo, né? Mais dividir por mais é mais, menos dividir por menos é mais, né? Depois, se nós tivermos aqui divisão de um número negativo, né, com um número positivo, ou seja, menos dividir com mais, né, vai nos dar
menos. Um exemplo está aqui, menos 12 dividir por 3. Aqui estamos a dividir menos com mais. Neste caso, o resultado será menos 4. Né? O resultado aqui será negativo. Se nós tivermos a divisão de menos com mais, o resultado será negativo. Da mesma forma, também se tivermos a divisão de mais, né, com menos, o resultado será menos. Ou seja, se nós tivermos aqui 12 dividir por menos 3, o resultado será menos 4. Logo, sempre que tivermos aqui divisão de sinais contrários, né, o resultado será negativo. Veja que aqui os sinais são contrários. Menos dividir com mais, mais dividir com menos. Sempre o resultado será negativo. E se tivermos aqui divisão de sinais iguais, mais, mais, menos, menos, o resultado sempre será positivo. Então, a próxima aula será a aula de critérios de divisibilidade. A próxima aula também é muito importante, né? Neste caso de divisão de números. Bons estudos aí e até a próxima aula.